Vamos lá. Apocalipse 18, capítulo 18, versículos 1 a 5. E depois disso, vi descer do céu outro anjo que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória, e exclamou fortemente, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se converteu em habitação de demônios, e em retiro de todo o espírito imundo, e em guarida de toda ave hedionda e abominável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se corromperam com ela, e os mercadores da terra se fizeram ricos com o excesso das suas delícias. Depois ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus delitos, e para não seres compreendidos nas suas pragas, porque seus pecados chegaram até o céu, e o Senhor se lembrou das suas iniquidades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se você não vê a falsa igreja aqui, eu vou contar um negócio para você, está chegando agora, com certeza. Você não abriu os olhos ainda para isso, presta atenção. Sai dela, povo meu. E depois disso vi descer do céu outro anjo que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória, e exclamou fortemente, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se converteu em habitação de demônios, e em retiro de todo espírito imundo, e em guarida de toda ave hedionda e abominável. Caiu a grande Babilônia, a impossível Babilônia, a religião universal que apoiou o anticristo com seus credos unidos forçadamente pelos líderes religiosos, formando uma monstruosidade, um Frankenstein impossível de crenças com pedaços que não se combinavam e nem formavam um todo. Caiu a grande Babilônia que seduziu os homens e os levou ao erro com suas promessas de felicidade fácil, de permissividade, de relativismo, onde tudo era aparentemente permitido e tudo convinha. Caiu a grande Babilônia com sua licenciosidade, que em sua sede de dinheiro, prazer e poder, serviu ao demônio, serviu ao anticristo e se sentiu segura por isso, mas por eles mesmos foi traída. Caiu a religião que juntou a igreja serva do demônio a todas as outras, que teve sob si toda sorte de gente promíscua e perversa, todos unidos contra o Senhor, porém desunidos entre si, num prenúncio do inferno na terra. E juntou toda a gente abominável sob ela, e foi derrubada, apunhalada pelos seus próprios aliados, porque o demônio não admite concorrência, não admite outros deuses, nem admite que se adore qualquer representação de Deus, por mais falsa que seja, porque ele mesmo quer ser adorado como um Deus. Então, meus irmãos, claro, aqui falou caiu, eu segui, o comentário é meu, estou seguindo aqui o anjo falando caiu, mas a gente pode falar no futuro, cairá a grande Babilônia, pode ouvir tudo isso aqui no futuro, cairá a grande Babilônia, que se transformou aí exatamente a igreja bergoliana, que simplesmente quer reunir e está reunindo os líderes de outras religiões todas em torno dela, para levar ao anticristo, e ela acha que ela vai dominar. O problema é que os outros líderes religiosos também acham que eles que vão dominar, e aí está feita a porcaria. Aí está feito a confusão. Porque cada um deles quer ser o líder, cada um deles quer ser o abaixo do chefe, abaixo do anticristo diretamente. E então você vai percebendo que isso não vai dar certo, né? No fim, um derruba o outro ali, não sobra nada no final. Enquanto a Babilônia cai, enquanto vai à falência em primeiro lugar, porque é o que já está acontecendo, então nós vemos aí justamente que, eles não vão ter fôlego suficiente para fazer tudo o que eles gostariam com a humanidade, não é? Porque estão perdendo fiéis aí aos montes. Quem diria que até as igrejas evangélicas também estão perdendo fiéis aos montes. Enfim, meus irmãos, é isso. Quanto mais as religiões propõem o mundo, mais as pessoas caem fora. E mundo por mundo, eu já estou aqui, eu não é? Então preciso então de igreja. Tchau. Sem contar, assim, a mudança de doutrinas, etc. Cada um falando uma língua diferente, igual a Babilônia, né? Cada um falando uma língua diferente, parece que todo mundo se entende, não se entende nada. Cada um com um objetivo diferente, uma única coisa em comum: destruir a humanidade, se juntar com o anticristo e ter o poder final, como se isso fosse possível. Então, é realmente complicado. Nós vamos ver muita coisa daqui para frente. Vamos ver coisas piores ainda. E nem me espantaria que no quarto dia, depois dos 3 dias de escuridão, a gente saísse de casa e não existisse mais aquelas paróquias, aquelas igrejas, prédios, que a gente ia lá na missa antigamente, né? Nem me espantaria que fosse tudo derrubado, tudo destruído por Deus.
pela ira de Deus. Não me espantaria nada, porque do jeito que eles estão fazendo, não me espanta que sejam até os primeiros, né? Justamente pela sua malícia contra Deus, pelas suas blasfêmias e ofensas contra o Senhor. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da prostituição, e os reis da terra se corromperam com ela, e os mercadores da terra se fizeram ricos com o excesso das suas delícias. Erra o pessoal evangélico, eles vêm às vezes falar na TV Nacional de Fátima, caiu a Babilônia, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, dizendo que a Igreja Católica Apostólica Romana é Babilônia, não entenderam nada, não estão sabendo de nada. Ô, coitados, não estão sabendo de nada. A Igreja Católica Apostólica Romana continua nas nossas casas, a salvo das garras do demônio, porque o Senhor nos protege e trouxe a igreja para nossas casas. O que vai cair é a igreja bergoniana, que posa aí, que está vestida de igreja católica, mas ela não é isso. Não é e nunca foi. Certo? Então tem que entender isso. Quando se fala caiu a Babilônia, não é a Igreja Católica Apostólica Romana, é a igreja invadida, a igreja bergoniana da teologia da condenação. Mais modernamente, daquela filosofia melancia aí, que é a ecoteologia, né? Verde por fora e vermelha por dentro, né? Então, é aquelas coisas, é totalmente diferente. A pessoa precisa estudar mais, saber o que está acontecendo antes de chegar na internet e vomitar ignorância, né? Um caso sério. E desviou todas as nações com sua corrupção, sua promessa de riqueza, suas promessas de poder e dominação, a quem se submetesse a ela, e se corrompeu com os que estavam no poder, e se deliciaram com suas riquezas, seus pecados, sua permissividade. Finalmente, o poder absoluto nas mãos de uma minoria vendida à grande prostituta, o poder de se fazer o que se quisesse, de pisar a terra como pseudos-deuses, aparentemente sem consequências, sem ter que dar satisfação a nada nem a ninguém, porque unidos a ela se sentiram deuses. E ela se achou poderosa com poderes ilimitados dados pelo demônio, com que ela fez acordo, dominando sobre tudo e sobre todos, altiva, exercendo toda a sua maldade sobre a terra. Mas eis que os próprios reis com que ela fez acordo a mataram, pois que seu mestre, o diabo, não admite outro a ser adorado que não ele mesmo, não divide a glória de milhares de anos de tentativas de perder de vez a humanidade, aparentemente bem-sucedidas agora, e trai a todos que se juntam a ele. Aparentemente lhes dá, mas depois toma em dobro, em triplo, em quádruplo, tudo que o corrupto ganhou e mais a sua alma, perdida para sempre no inferno, como paga da sua corrupção. Depois ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus delitos e para não serdes compreendidos nas suas pragas, porque seus pecados chegaram até o céu e o Senhor se lembrou das suas iniquidades. A voz do céu dá o último aviso àqueles que ainda estão inebriados pelos encantos da mentira babilônica. Sai dela, povo meu. E adverte que aqueles que permanecerem ali terão o mesmo destino da prostituta, serão esmagados pelas pragas do céu. Porque quem continua na falsa igreja participa dos seus delitos contra Deus, comunga das heresias do falso Papa e de seus pecados contra o Senhor, e terá os mesmos castigos que ela. Quem está na falsa igreja peca violentamente contra Deus, agride o céu, se será punido por ter ficado na Babilônia, que se juntou ao demônio na tentativa vã e desesperada de vencer o céu, nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. O aviso do céu está dado a todos que estão nas religiões e seitas, que estão compondo nesse momento a grande Babilônia, prestes a ser apresentada ao mundo. Sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus delitos e para não serdes compreendidos nas suas pragas. Então, meus irmãos, é bom realmente que essas pessoas rezemos pela conversão dos pecadores, para que se abram os olhos daqueles que são bons e estão buscando o Senhor, Ele não existe mais. Eu já cansei, naquela época, eu cansei de ir à comunhão e ir à missa, de missa em missa, mudando de paróquia em paróquia, achando que tinha algum problema. Como assim eu não estou recebendo a comunhão mais, eu não sinto mais o Senhor na comunhão? Como assim? Eu que sempre sentia. Por que está acontecendo? Cansei de mudar de padres confessores, mudar de paróquias para se confessar num outro lugar, num outro lugar, num outro lugar, num outro lugar. E sair lá sem se sentir absolvido, parecia que não tinha confessado, ou que pior ainda, a confissão tinha sido inválida, e eu pensava que era minha culpa. Isso foi torturante, foi angustiante.
Eu achava que era culpa minha, eu devia estar com um pecado muito sério, estava fazendo tudo errado, o Senhor já não vinha mais a mim na comunhão, nem me dava absolvição mais. Até que eu descobri que o problema não estava em mim, o problema estava na falsa igreja, mas quanto tempo demorou de angústia e de sacrifício para entender isso? Só o Senhor mostrando, porque a gente é tarde, lento de coração e inteligência, do lerdo mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos, entendam, a graça que o Senhor deu para nós foi muito grande, de nos tirar da falsa igreja, abrir nossos olhos, nos trazer para a igreja doméstica. E a gente semeia. Alguns não querem ouvir, outros ouvem e ficam lá, né? E outros ouvem e tomam atitude. E outros está plantado para colher mais tarde, né? Está plantado agora para brotar mais tarde. Tem semente que demora mais mesmo para brotar. Deus abre os olhos das pessoas que são realmente boas e estão procurando-o. Estão descontentes com a falsa igreja, mas não têm coragem de sair de lá porque acham que o Senhor está lá. E seria um pecado eles saírem de lá, quando na verdade o pecado é continuar lá. Deveriam estar aqui com a gente, buscando o Senhor onde Ele está. Não adianta buscar o Senhor, como disse o Papa Pio XII. Vai chegar numa hora que as pessoas, os católicos, vão procurar a luz vermelha no sacrário e não vão encontrar mais. E vão perguntar, que nem Maria Madalena, para onde levaram o meu Senhor? Bom, o Senhor está nas igrejas domésticas, a luz vermelha está nos altares das nossas igrejas domésticas, apontando para a presença viva do Senhor na Sagrada Face de Tours. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E o pecado é continuar lá, é isso que eles não entendem. Mas eu entendo porque realmente não é uma coisa fácil de você entender. Não é uma coisa fácil de você entender. O Senhor tem que abrir os olhos. Quem realmente está procurando o Senhor, não é fácil de você entender, porque eles também são escamoteados, né? Então não é uma coisa simples, mas é uma dor que vai ter que ser passada, vai ser, sabe, aquela cirurgia sem anestesia que vai ter que passar, porque sem isso a gente não entende o que está acontecendo, não toma a atitude que tem que tomar, que é sair da falsa igreja e vir para a verdadeira. Vai contra tudo que nós vimos, quem é mais velho ainda, que já esteve na verdadeira, né? Aí complica mais a situação, mas o Senhor vai abrir os olhos, se Deus quiser, abre os olhos dessas pessoas todas aí que estão lá verdadeiramente procurando o Senhor, para que elas entendam que tem que vir para a igreja doméstica, mas a verdadeira, aquela que é unida a São Bento XVI, que é o verdadeiro Papa. Não adianta falar como teve um senhor que falou para mim no Rio de Janeiro uma vez, eu sou igreja doméstica, mas fica assistindo essas missas aí, desses canais aí, né, que passa aí, missa bergoniana. Felizmente eu comecei a explicar para ele o que estava acontecendo, ele prestou atenção, assim, muito interessado, né? Querendo realmente buscar o Senhor e concordando com muita coisa errada que eu estava mostrando para ele que estava acontecendo. Então, felizmente, mas tem muita gente, se começar a falar, a pessoa se fecha, vira a porta. No entanto, a gente continua, né, avisando, fazendo postagem, agora tem aquele grupo lá do Telegram, né? Vídeos da falsa igreja, né? A falsa igreja. São alguns vídeos da falsa igreja que eu coloquei que é argumento mais suficiente para você puxar o seu celular. Deixa eu te mostrar o que eu estou falando para você. Ó, aqui, ó a procissão da Mãe Terra, da Pachamama aqui, ó a consagração aqui, ó, tá vendo? É isso que fizeram com a sua igreja. Eu também estava lá, mas depois disso não tem como mais.